Você definiu, você mediu e agora você vai analisar na terceira etapa do ciclo de Mike. Na etapa A, vão ser feitas as identificações das causas fundamentais do problema e vai ser verificada a relação do efeito indesejável e a sua causa. E várias ferramentas podem ser utilizadas, como diagrama causa e efeito, FEMEA, mapa de processos, e a gente vai ver algumas delas neste vídeo. Ao final dessa etapa, espera-se obter uma boa explicação para o problema e a identificação de uma oportunidade de melhoria, ou seja, uma possível solução para esse problema. Tá? Verkema, no seu livro, traz as atividades relacionadas a essa etapa. Primeiro, ela fala em analisar o processo gerador do problema prioritário, utilizando algumas ferramentas, como fluxograma, mapa de processo ou de produto, FTA. Depois, fala em analisar esses dados do problema prioritário e do seu processo gerador. Aí pode ser utilizado sistemas de medição, histograma, boxplot, estratificação, tá? Em seguida, identificar e organizar as causas potenciais desse problema prioritário, utilizando aí causa e efeito, afinidades, brainstorming. Priorizar as causas potenciais, utilizando alguma ferramenta de priorização, tá? Então, ela sugere o diagrama de matriz e a matriz de priorização. Quantificar a importância das causas potenciais prioritárias. Então, determinar as causas fundamentais. E aí você pode usar ferramentas como teste de hipótese, análise de variância, ferramentas mais simples como o diagrama de dispersão, tá? E as perguntas-chave do analisar são as seguintes: qual processo é o gerador do problema? Quais são as causas potenciais que mais influenciam esse problema? Se é necessário revisar o mapa de processo? Se as causas potenciais elas realmente foram priorizadas? Se as causas potenciais elas foram comprovadas e quantificadas? Ou quais são essas causas fundamentais? Então, essas perguntas são perguntas-chave dessa etapa. Então, finalizando essa etapa, espera-se que você obtenha a resposta destas perguntas. Tá? Então, quais são as causas fundamentais do problema que buscamos descobrir? Tá? Aí, vamos usar algumas ferramentas. Eu vou apresentar algumas delas aqui, outras já tem em outros vídeos. O fluxograma, né, vai ser utilizado para visualização das etapas e visualização dessas características, como complexidade, geração de retrabalho, refluxo de um processo qualquer. E esse é um exemplo de fluxograma, uma emissão de um pedido de compra, e aí vai passando por várias etapas até chegar no recebimento de carta, ou recebimento de carga. E aí, o fluxograma nada mais é do que o passo a passo de um processo, etapa por etapa, até chegar ao final, ok? E aí tem o mapa de um processo. O mapa do processo, ele nada mais é... O que é um mapa, né? Um mapa, de uma forma geral, nada mais é do que a representação gráfica de uma área geográfica. E o que vai ser o mapa de processo? É muito similar a isso, só que ao invés de ser de uma área geográfica, vai ser de um determinado processo. Tá? Então, eu vou ilustrar graficamente um processo. A ideia é documentar como o processo realmente opera, tá? Documentar o conhecimento existente sobre esse processo, e aí documentar tudo o que está ocorrendo durante as etapas de fabricação, descrevendo os limites, as principais atividades ou tarefas, os parâmetros de produto final, de produto em processo, de processo. E aí é uma ideia de, mais ou menos, produto final é uma função, tá, dos parâmetros de processo. Então, a gente tem uma base aí para codificar essa relação existente entre os parâmetros de processo e produto. O mapa de processo serve para você, por exemplo, identificar quais são as etapas que agregam e não agregam valor,
quais são as principais entradas ou parâmetros de processo, quais são as principais saídas de cada etapa, os principais requisitos das saídas e entregas dos processos, tá? Então, quais são os benefícios? A ideia aí é informar qual é a forma correta de execução do processo, facilitando uma comunicação entre os envolvidos, porque vai estar tudo documentado, então a comunicação fica facilitada, facilitando o planejamento de novos projetos e também a otimização dos projetos que já existem. Tá? Então você consegue visualizar o fluxo com todas as características e as variáveis envolvidas. Quais são os detalhes de um mapa de processos? Tem aí as 3 variáveis, a de produto e serviço final, que é o Y maiúsculo, de produto e serviço em processo, que é o Y minúsculo, as variáveis do processo, que é o X, considerando a etapa de entrada da etapa de processo que pode afetar o resultado do que está sendo produzido, e a classificação da variável sendo ruído ou controlável. Quem nunca se esqueceu de algo porque estava com a cabeça cheia, né? Então, num processo vai ser muito similar a isso. Por isso é preciso estar tudo muito bem documentado para evitar esses possíveis erros, né? E assim, como não vai estar na sua cabeça, vai estar documentado, vai estar no papel, sua mente foca naquilo que realmente precisa focar. Você não vai ficar pensando em não evitar erro, em não esquecer de alguma coisa, tá? Então, um processo, esse aqui é um exemplo de mapa de processo. Você tem aqui a descrição dos limites, onde começa e onde termina, tá? Isso precisa estar claro. Tem as principais tarefas, aqui no caso vai ser alinhar a peça na base da furadeira, fixar a peça na base da furadeira, fazer o furo, são as principais tarefas envolvidas. E tem aí também os resultados de cada etapa. No caso aqui, o produto em processo é a peça alinhada. Então, o resultado da etapa 1, que é alinhar a peça na base da furadeira, vai ser uma peça alinhada. O resultado da tarefa 2, que é fixar a peça na base da furadeira, vai ser uma peça fixada. O resultado de fazer o furo vai ser uma peça furada, tá? E a gente tem aí também o produto final estabelecido, certo? E observa que aqui a gente tem as variáveis, tá? As variáveis em processamento, posição da peça na furadeira, estabilidade, planicidade, e aí você também tem a variável final, diâmetro do furo, concentricidade do furo, e você tem outras características, tá? Que são parâmetros controláveis ou parâmetros de ruído, considerados ainda um parâmetro crítico. Então, tudo tem uma legenda e com isso aqui você consegue, de forma organizada, padronizada, entender o processo, tá? E aí facilitando essa comunicação com os demais colaboradores, que tá tudo aqui. Basta você olhar que você já vai talvez encontrar a resposta que você precise, tá? Outra ferramenta é a FEMEA, que é a análise de modos, defeito e falha, né? E é um método de análise adotado para compreender e analisar todas as possíveis chances de um processo falhar e obter, então, efeitos indesejáveis a partir dessas falhas. E aí a ideia é identificar, hierarquizar e prevenir as falhas potenciais de um produto ou um processo, corrigindo essas potenciais falhas, permitindo elevar a confiabilidade de produtos e processos e a rastreabilidade dessas ações necessárias para aliviar os riscos, tá? Então, basicamente, vai pensar em correção de falha e elevação de confiabilidade e a rastreabilidade dessas ações. Quando você identifica todos os modos de falha, pode promover a implementação de soluções que pelo menos minimizem os efeitos gerados por esses problemas. Então, por exemplo, você pode ter aí a FEMEA de produto, ou conhecida como de projeto, seja esse projeto novo ou já existente. Tem a FEMEA também de processo, tá? Então, numa FEMEA você vai ter o quê? A ideia de falhas possíveis, modos
efeitos e causas, ou seja, modos de falhas possíveis, efeitos de falhas possíveis, causas de falhas possíveis. Você vai ter aí os controles atuais ou os controles por causa e vai ter também índices. Esses índices são o seguinte: severidade ou gravidade, ocorrência, detecção e o risco, que vai ser o resultado da multiplicação dos outros 3 índices. A partir desses índices é possível avaliar cada item. E aí, como a ideia é aumentar essa confiabilidade, né? Isso pode ser conquistado por meio dessa identificação e posteriormente pelo combate de cada uma dessas principais causas que interferem no desempenho. E isso você vai saber baseado nesses índices, tá? Então, as principais utilizações de FEMEA são na identificação das variáveis críticas que podem afetar aí a qualidade de saída de um processo, na avaliação dos riscos associados às falhas, no auxílio para a elaboração de suposições sobre o tipo de relacionamento entre essas variáveis do processo, da avaliação de prioridades para a coleta de dados e a realização de estudos quantitativos para a descoberta dessas causas. Tá? Então, eu não falei tudo de FEMEA, eu não ensinei a fazer, mas no próximo vídeo eu vou abordar isso melhor com vocês. Tá? Outra ferramenta é a análise da árvore de falhas, que é utilizada aí para a verificação das possíveis causas primárias das falhas e a elaboração de uma relação lógica entre as falhas primárias e a falha final do produto. Esse é um exemplo, eu tenho aqui o problema de o motor não gira, isso é uma falha, e aí eu tenho falhas secundárias, né? Não há corrente elétrica, o sistema elétrico não é carregado, e aí eu tenho a falha primária da bateria, o circuito não foi fechado, que geram essa falha na corrente elétrica. Então, eu consigo aqui perceber a árvore das falhas, falha que vai gerando falha, tá? Então, eu tenho aí a análise de dados do problema, esses dados são coletados na fase M e eu quero descobrir pistas ou indicações sobre as possíveis causas do problema prioritário. E aí, para isso, eu uso esse tipo de ferramenta. Outro exemplo de ferramenta é o diagrama de dispersão, que nada mais é do que um gráfico com relacionamento entre duas variáveis, podendo aí ser duas causas, podendo ser uma causa e um efeito, podendo ser dois efeitos. E aí a ideia é você, a partir desse gráfico, perceber qual é o tipo de relação, se ela é uma relação forte, fraca, direta, indireta, se não tem relação nenhuma. E essa ferramenta tem um vídeo anterior só sobre o diagrama de dispersão, inclusive ensinando como elaborar, tá? Eu sugiro então que você volte a alguns vídeos e assista. E aí a equipe deve identificar e organizar as causas potenciais do problema prioritário e para isso, como que eu vou listar causas? Então eu listo causas a partir, por exemplo, de um brainstorming, de uma tempestade de ideias, tá? Você vai juntar a equipe e vai fazer uma tempestade de ideias, lembrando que tem regras para serem aplicadas. Por exemplo, a não interferência do outro enquanto um fala, do não julgamento dessas ideias, e realmente ir jogando ideias para depois fazer a priorização. Tá? Outra ferramenta utilizada é o diagrama de Chikawa. Então, aí eu tenho um efeito, e desse efeito eu tenho várias causas, que a gente tem aí 6 M's, que seria material, método, medida, meio ambiente, máquinas e mão de obra, tá? Que são as 6 pontas da cauda do peixe, que também é conhecido como espinha de peixe. E aí vão sendo listadas subcausas para cada espinha dessa, tá? Também tem um vídeo anterior somente sobre o diagrama de Chikawa. Sugiro que volte e assista. Outra ferramenta que também já tem vídeo postado no canal é o diagrama de afinidades, tá? A representação gráfica de um grupo de dados afins. E a ideia do diagrama de afinidades é formar grupos que tenham relação, tá? De características que tenham relação. E aí você consegue estruturar de forma complexa o que é complexo de forma mais clara, tá? Organizando essas ideias sobre um tema. Então, você vai tendo grandes temas e dentro desses temas você vai alocando as ocorrências, as falhas, as causas, tá? Então, por exemplo, aqui, férias da família mal planejadas. Então, por que que isso
Pode acontecer. Então, qualquer fator desse que está dentro desse agrupamento pode fazer com que as férias da família sejam mal planejadas. Então, não calcular o orçamento total tem a ver com mau planejamento. Não levar em conta os hobbies de toda a família tem a ver com mau planejamento. Ignorar as férias anteriores, que aí no caso, se a gente for levar para um processo, para uma organização, é ignorar dados que a gente já tem, né, de experiências anteriores. Não procurar várias opções de preço. Não fazer aí uma análise de mercado, de análise de fornecedores, tá? Você pode relacionar isso também a uma organização. Outra ferramenta é a matriz de priorização, essa que vem de exemplo no livro da Verkema. Ela te dá causas potenciais e problema prioritário, e aí cada problema prioritário tem um peso, uma importância. E para cada causa potencial, você vai fazer uma correlação com esse problema, tá? Então, aí, nota 5, correlação forte, nota 3, correlação moderada, nota 1, correlação fraca e nota 0, correlação ausente. Então, por exemplo, aqui, atraso no tempo entre a chegada do material ao porto e ao desembaraço, decorrente da variação natural do processo de importação de polímeros por transporte marítimo. Enquanto ela tem uma correlação ausente com o tempo elevado de preparação de carga pelos fornecedores, ela tem uma correlação forte com mudanças frequentes no roteiro de viagem, tá? E aí, como é que você vai usar? Você multiplica o peso pela correlação e depois soma. Então, aqui seria 9 vezes 0, nessa primeira, 8 vezes 5, 10 vezes 0. Tem um total aqui de 40. Já nessa próxima, será 9 vezes 5, 8 vezes 5, 10 vezes 0. E soma esses resultados. Com isso, eu consigo, a partir da coluna total, priorizar as minhas causas potenciais. Então, o que eu devo resolver primeiro? O que eu tenho que me preocupar mais? Outra ferramenta que pode ser utilizada como matriz de priorização é a matriz GUT, que eu falo também num vídeo anterior sobre as ferramentas gerenciais da qualidade. A matriz GUT nada mais é do que uma matriz de gravidade, urgência e tendência, que vai ter também esse mesmo esquema de priorizar a partir de um total, de um índice total, tá? E outra ferramenta que também pode ser utilizada é a matriz de Eisenhower, tá? E aí essa eu deixo por conta de vocês para fazer uma pesquisa. E inclusive ela é muito utilizada para melhoria de produtividade pessoal, para priorizar atividades a nível pessoal. Então, sugiro que vocês pesquisem. É isso. Essa foi a etapa A de analisar do DMAIC e eu espero que tenha sido proveitosa. Até o próximo vídeo.